Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Conversar um pouquinho hoje sobre meios de transporte. Essencial, interessante, importante para você, minha querida aluna, meu querido aluno, que vai chegar o teu vestibular, vai chegar a tua prova do Enem. E essa é uma questão que pode estar aparecendo lá também na tua prova. Então, compreender justamente como é que funciona, como é que se dá a caracterização desses chamados sistemas de transporte é, sem sombra de dúvidas, essencial. O que nós acabamos encontrando aí? Só localizando você, nós temos o quê? Essa aulinha de hoje se encontra lá na frente A, tá? Então, olha lá, ó. Nós bem sabemos, nós já conhecemos um pouco dessa realidade. Sistemas de transporte, eles acabam sendo um conjunto de sistemas de transporte, onde nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que eles são um fator decisivo, principalmente no desenvolvimento de uma determinada região. O nível de desenvolvimento tecnológico, a presença da modernidade, né? A multimodalidade em um sistema de transporte, muitas vezes eles acabam gerando o quê? Gerando justamente todo um transporte eficiente. E eficiência significa o quê? Rapidez e baixo custo. Tá? E isso acaba tendo o quê? Um reflexo direto na economia de forma geral. Que se a economia for rápida, ágil através dos seus transportes e esses tratarem de, por assim dizer, não acrescentar um valor, não onerar o preço de determinado produto, aquela economia, de forma geral, ela acaba se transformando em uma economia muito mais competitiva. Se ela tem mais a ofertar, por exemplo, com custos menores, e a demanda for maior sobre os seus produtos, necessariamente aumenta a produtividade e esse crescimento econômico também. Então, muitas vezes o que a gente acaba percebendo aí é que quando nós falamos dessa questão dos sistemas de transporte, né, eles passam assim meio lotados, a gente não consegue muitas vezes entender o quão importante eles são, o quanto decisivos eles são, para nós imaginarmos toda uma realidade que nós temos de desenvolvimento aí, né? Quando nós falamos desse sistema de transporte, você sabe muito bem, sabemos nós que existe o quê? Uma variedade, uma diversidade muito grande deles, que eles são chamados de modais, que basicamente diferencia um modal do outro, né? O que basicamente diferencia um modal do outro diz respeito a seu custo. Tá? Então, o custo, existe uns de maior e outros de menor custo. Por exemplo, transporte aeroviário, o custo lá em cima, um transporte rodoviário, um ferroviário, um custo mais mediano, principalmente o ferroviário, de custo baixo, por exemplo, o transporte que nós encontramos aí, que é o transporte aquaviário, o duto viário e assim por diante, tá? Bom, só que por outro lado também não basta só o custo. As características físicas de uma determinada região, elas muitas vezes são um fator decisivo, um fator essencial para se fazer a escolha entre um modal X ou um modal Y, tá? Então você perceba que a estruturação da rede de transporte de uma determinada região, ela vai ser marcada o quê? Por um grande conjunto de condicionantes. É a história, é o meio físico, é a quantidade de investimentos que foram feitos. Tudo isso aí são fatores essenciais e decisivos para o desenvolvimento dos sistemas de transporte, né? E quando a gente vai comparar, por exemplo, diferentes países e diferentes regiões, o que é que nós acabamos percebendo muitas vezes? Nós percebemos que existe uma divergência muito grande na forma como se estruturam os diferentes sistemas de transporte, né? Você tem, por exemplo, aqueles países em desenvolvimento, ou às vezes, por exemplo, até mesmo dentro de um país em desenvolvimento, uma determinada região, esses transportes, eles apresentam uma eficiência maior, né? Então, geralmente você tem o quê? Um planejamento mais significativo, investimentos em maior monta, e isso acaba tendo o quê? Criando todo um sistema de transporte
também de eficiência e custo baixo. Geralmente nesses países mais desenvolvidos, esses sistemas de transporte eles vão ser muitas vezes marcados pela chamada multimodalidade. Você vai ver todas as características da região. Qual seria o ideal aqui? É aquele que apresenta mais baixo custo, né? Então vai ser empregado aqui. E muitas vezes, digamos assim, as redes multimodais, elas apresentam uma integração muito grande. Parte do trajeto é uma ferrovia, outra parte uma hidrovia, né? Até mesmo esses sistemas que se criam aí para fazer a conexão dos diferentes modais são fatores decisivos para isso, tá? Então os países desenvolvidos eles se caracterizam por isso, altos investimentos e eficiência, o que transforma o seu sistema de transporte em um ponto muito positivo para a sua economia, tá? Mas infelizmente hoje a nossa grande preocupação aqui é que nós vamos ver um pouquinho desses sistemas dos transportes em um conjunto de países em desenvolvimento, né? Essa classificação hoje em dia é complicada também, né? E não se usa mais subdesenvolvido? Muitos dizem, não dá para usar mais a ideia de subdesenvolvido por uma razão simples, né? É menos politicamente correto. Quando você fala assim, subdesenvolvido, parece que acabou ali. Não tem mais, não vai para frente. Em desenvolvimento, você abre o quê? Um leque maior, né? Eles estão ainda chegando lá e assim por diante, tá? Mas de forma geral, é claro que nós temos uma diferenciação nesse grupo extremamente heterogêneo de países e regiões que nós aqui colocamos num pacotão chamado em desenvolvimento, né? Então você encontra, por exemplo, regiões como a América do Sul, um Brasil, um México, uma Argentina, digamos assim, eles apresentam uma certa estrutura de transporte com uma certa eficiência. É diferente de nós imaginarmos, por exemplo, muitos países, muitas vezes, ainda que possuem uma economia primária no continente africano. Então esse pacotão que nós chamamos de países em desenvolvimento tem toda essa realidade. Mas como é que nós poderíamos encontrar, por assim dizer, um ponto que unisse esses sistemas de transporte? Então basicamente o que nós percebemos ali, que diferentemente do que acontece nestes chamados países desenvolvidos, esses chamados países em desenvolvimento, eles apresentam o quê? Uma precariedade extremamente grande dos seus sistemas de transportes, né? O que nós podemos ter aí? Essa imagem, ela é uma imagem que ela fala por si só. Que enquanto você encontra, por exemplo, lá nos chamados países desenvolvidos, as rodovias, né? Elas são pavimentadas, seguras, possuem uma quantidade grande de pistas, né? Nos chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, você entra muitas vezes numa realidade dessa. É claro que é uma realidade extrema, né? Estradas não pavimentadas e como você tem problemas climáticos, como é o caso da chuva, vira todo esse lodo aí, esse barro, daí não preciso nem dizer para você que muitas vezes isso chamado justamente com o escorregamento de encostas, soma as duas coisas, você acaba isolando muitas regiões que muitas vezes são ligadas, por isso que a gente, sei lá, se pode chamar isso de rodovia também, né? Esses caminhos deixam batido aí, tá? Então essa é uma caracterização muito tranquila para nós fazermos isso. É claro que, como eu falei para você, isso aqui é uma coisa exagerada. Se nós pegarmos, por exemplo, uma realidade brasileira, existem ainda estradas brasileiras que se apresentam dessa forma, uma enormidade delas, né? Principalmente nessas regiões menos desenvolvidas, mais distantes dos grandes centros urbanos. Mas nós também sabemos que nós temos o quê? Nós temos as nossas rodovias, né? E essas rodovias, elas são pavimentadas muitas vezes, apesar de nós termos problemas muito grandes com a manutenção, boa parte delas vai tratar de imperar o quê? A buraqueira generalizada, a falta de sinalização, que acaba gerando a insegurança e também um número muito grande de acidentes de trânsito, que acaba gerando, por consequência disso, prejuízos, tanto financeiros quanto humanos, né? Então nós acabamos tendo que em muitos desses países o sistema de transporte, como as rodovias no Brasil, elas estão o quê? Estão entre aqueles sistemas de transporte que são grandes responsáveis por uma quantidade, às vezes se destacam nisso, de mortes durante o ano. Matam mais que muitas doenças, né? Então isso aí é um sistema muito precário, de um custo muito elevado, tá?
Então isso aí, como eu uso o exemplo do Brasil, já serve para exemplificar de forma geral, né? Se lá nos chamados países ricos e desenvolvidos nós acabamos tendo que a chamada multimodalidade, ela é uma grande característica, geralmente nesses países em desenvolvimento, nós temos o quê? Muitas regiões, ou às vezes um país inteiro, ele vai ser marcado pela presença apenas e exclusiva do quê? Apenas e exclusiva de um único modal. Tá? O Brasil é uma característica disso, por exemplo. 60% das nossas cargas, hoje, de todo o transporte que é feito no Brasil, concentrado nas rodovias de alto custo, né? Somos dependentes disso. Um certo número de anos atrás nós tivemos uma greve de caminhoneiros que literalmente parou o nosso país. Essa dependência não é uma coisa legal, mas é típica desses países em desenvolvimento, né? Então essas são as rodovias. Quando nós pensamos, por exemplo, as ferrovias, né? As ferrovias, como nós bem sabemos, elas para a sua instalação, elas vão necessitar do quê? De investimentos muito mais elevados que nas rodovias, por exemplo. É simples você fazer isso aqui, ó. O custo de uma rodovia dessa é baixo, é o trator, uma leve pavimentação que foi feita aí, geralmente um macadame ou coisa parecida, e o negócio vai embora, o custo é baixíssimo, né? Só que acaba acontecendo o quê? Não é a mesma coisa da ferrovia. A ferrovia ela necessita de investimentos maiores. Só que ela vai ter uma vantagem muito grande em relação a isso aqui, por exemplo, né? O que é que nós acabamos tendo aí? Nós acabamos tendo que a manutenção dela é muito baixa. Isso se reflete o quê? No custo também baixo. Então, de forma geral, a gente acaba percebendo que, com raríssimas exceções, essas ferrovias elas não estão presentes em grande quantidade, e aí existem exceções, é claro, em todos os países em desenvolvimento, justamente por esse fator. A longo prazo, ela dá um retorno gigantesco, né? Mas no curto prazo o investimento ele é muito grande, porque ainda muito desses países em desenvolvimento você tem que eles são formados, muitas vezes, por democracias extremamente frágeis, né? Você elege um governo, vamos pensar todo um projeto ferroviário para um país nesse governo, e ele tem que ser realizado nesse governo, né? Porque na próxima eleição você precisa fazer o quê? Colher os frutos políticos disso. Mas não, o projeto de um transporte ferroviário, instalação de uma grande rede ferroviária, não é um projeto de governo, ele é um projeto de Estado que tem que se estender por um número longo de anos, e muitas vezes nós acabamos percebendo que isso não acontece, né? Mesma coisa, muitas vezes, nós acabamos percebendo nesse transporte das hidrovias, né? O transporte da hidrovia, geralmente, ele é um transporte também que apresenta um custo muito baixo. A via está dada pela natureza, né? E você só precisa fazer o quê? Saber utilizá-la direito. Os investimentos são necessários? Os investimentos são necessários, tanto nos rios, por exemplo, assoreamento. Muitas vezes você tem aí curvas de rio muito fechada para navegação de grande porte no rolo, mas dá para você fazer um desvio, então tem obra também para fazer. Mas muito menor, por exemplo, que uma ferrovia, com uma rodovia ou coisa parecida. Quando a gente fala nesse transporte hidroviário dos chamados países em desenvolvimento, principalmente eles são caracterizados pelo quê? Pelo baixo investimento e desenvolvimento em tecnologia, né? A gente sempre ouve falar num desses países de grandes acidentes relacionados com esse tipo de transporte. Claro, muitas vezes a embarcação que, nos casos que mais chama atenção, é para o transporte de pessoas, elas não apresentam qualidade significativa. Elas são, por assim dizer, de manutenção muito baixa. E isso sempre tem aparecido aí. Mesma coisa vão acontecer com os portos para o transporte aquaviário marítimo, né? Esses portos, melhor dizendo, muitas vezes eles são portos que são atrasados tecnologicamente. Hoje um porto, por exemplo, que você pega no planeta de baixo custo, seria o porto de Rotterdam, na Holanda, um dos maiores do planeta. Eu falo um dos maiores porque a gente sempre sabe que pinta na área um chinês que constrói um maior, né? Então a gente fica assim. Então você vai pegar o custo por tonelada disso é muito baixo. Tonelada para você embarcar, carregar ou descarregar. A hora que você vai pegar um porto, por exemplo, num país em desenvolvimento, como é o caso dos portos brasileiros, eles possuem um atraso tecnológico muito grande e significativo. Isso vai tratar de fazer o quê? Isso aí vai tratar de encarecer esse custo de
logística, transformando isso em uma atividade de um custo muito elevado. Então esse atraso tecnológico, somado principalmente a essas questões que nós encontramos aí, de custo, de estrutura para transporte, é sem sombra de dúvidas o principal elemento que nós acabamos encontrando que vai diferenciar toda uma estrutura de transporte que ela vai ser típica de um chamado país desenvolvido para um país subdesenvolvido, né? Então esse desenvolvimento tecnológico ele é essencial. Transporte aeroviário ele funciona da mesma forma. Se você tem o quê? Aeroportos, pistas de pouso e decolagem de grande eficiência, ele também acaba funcionando muito bem aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.